Olá pessoal, tudo bem com vocês? Gente, nós vamos falar agora um pouco sobre ponto, reta e plano, tá? São conteúdos a base, são conteúdos primitivos, pessoal, da geometria, tá bom? É um conteúdo que é bem básico, é um conteúdo que está presente no ensino fundamental, mas que é de fundamental importância que você conheça e domine para que você possa ir bem em conteúdos mais avançados da geometria, tá? Então vamos falar de ponto, reta e plano. Bem, como já disse, são noções iniciais, pessoal, da geometria, tá bom? Aqui, pessoal, nós estamos falando do ponto de partida para se estudar conteúdos mais avançados relacionados à geometria, tá bom? E assim, gente, esses objetos, eles não possuem definição, ok? Mas, gente, eles precisam existir para dar base às definições geométricas, ok? Então, ele é muito importante quando estamos falando de geometria. Não há, assim, definições específicas de ponto, reta e plano, mas eles precisam existir, são importantes para que exista a geometria, para que a gente possa estudar a geometria, tá? Então vamos iniciar falando um pouco do ponto. Gente, o ponto é um objeto adimensional. O que é um objeto adimensional, pessoal? Esse A aí ele está negando que existe dimensões. Tá bom? Então, um objeto adimensional é um objeto que não possui nem dimensões e não possui forma. Não possui nem forma e nem dimensões, tá? Então, por exemplo, vou dar um exemplo aqui para que vocês compreendam, pessoal. Olha só, se eu tenho um quadrado, eu posso perceber nesse quadrado aqui, pessoal, que ele tem uma forma. A forma dele é quadrangular, tá? Porque ele tem 4 lados e ele tem uma dimensão, tá? Eu consigo perceber uma dimensão. Mas o ponto, pessoal, o ponto eu não consigo perceber nem forma e nem dimensão nele. Você pode imaginar, mas o ponto ele não é assim muito parecido com um círculo? Sim, ele pode ser parecido com um círculo, mas ele não é um círculo, ok? Então eu não posso dizer que o ponto ele tem forma e nem dimensão, ok? Por isso que ele é chamado de um objeto adimensional. E o uso mais importante, pessoal, desse ponto, estou citando um exemplo aí, é a localização geográfica, tá? Um exemplo, nós temos um mapa do Brasil e no mapa do Brasil eu quero localizar a cidade de Campos Sales, que fica no interior do Ceará. Então, se usa um ponto para representar com máxima precisão a cidade de Campos Sales, porque imaginem o seguinte, se no lugar desse ponto a gente usasse, por exemplo, um triângulo, certo? Nós estamos usando uma figura agora, um triângulo no lugar desse ponto. Aí, em que ponto desse triângulo iria ficar a cidade de Campos Sales? Mais especificamente, se usássemos esse quadrado aqui para representar a cidade de Campos Sales, em qual ponto desse quadrado aqui iria ficar a cidade de Campos Sales, não é? Então, por isso que a gente se usa o ponto, porque ele representa muito bem uma localização geográfica de determinado lugar, ok? Então, vamos falar agora um pouco sobre a reta, tá bom? Gente, a reta, ela é um conjunto de pontos que não fazem curvas, tá bom? Se vocês perceberem, ó, abaixo da palavra reta aqui, do nome reta, eu tracei uma reta, um fragmento de reta. Aí por que você diz, Lucas, mas por que é um fragmento de reta? Gente, porque vejam aqui, ó. As retas, pessoal, elas são infinitas nas duas direções. Quais são as duas direções? Para a direita e para a esquerda. Então, esse fragmento de reta que eu representei aqui é apenas uma parte de uma reta que continua infinitamente para a direita e que continua infinitamente para a esquerda. Percebam que aqui, olha só, abaixo do nome unidimensional, eu tracei 4 retas, uma preta, uma vermelha, uma azul e uma verde. Essas retas aqui também são fragmentos de retas, porque essa reta aqui ela continua para a direita e ela continua infinitamente também para a esquerda. No mesmo caso, as outras 3 retas, tá bom? E aí, pessoal, por que a reta ela é unidimensional? Percebam, o ponto, gente, ele era adimensional, que não possui nem forma e nem dimensão. Já a reta, ela é unidimensional, ela possui uma dimensão, tá bom?
Pois bem, pessoal, vamos falar agora do plano, ok? Gente, o plano é um conjunto de retas. Gente, vocês perceberam algo aqui particular? Olha só, nós falamos do ponto e quando nós falamos da reta, olha só, a reta ela é um conjunto de pontos, perfeito? Que não fazem curvas. E no caso, elas são infinitas para a direita e para a esquerda, perfeito? E nós percebemos uma dimensão, ele é unidimensional, né? Então, gente, quando a gente fala de plano, olha só, o plano é um conjunto de retas, ok? Alinhadas, ou seja, por definição, é um conjunto de pontos também. Sim, já que a reta é um conjunto de pontos e o plano é um conjunto de retas, então, pessoal, o plano ele está contido nesse plano, né? Nesse plano há infinitos pontos também, ok? Já que o plano ele é um conjunto de retas. Eu vou já representar por meio de um desenho, de um rascunho, para que fique mais fácil a compreensão, tá? Gente, o objeto formado por esse alinhamento de retas é uma superfície plana e que não faz curva. Ok? Então, quando estamos falando de plano, o objeto formado por esse alinhamento de retas, né? Como a gente viu, pessoal, o que acontece? O plano ele é formado por retas, ok? Por infinitas retas. Então, o objeto formado por esse alinhamento de retas é uma superfície plana e que não faz curva, ok? E aí, pessoal, é infinita para todas as direções. Então, o plano, pessoal, ele é infinito em todas as direções, tanto para a esquerda como para a direita, tá bom? Como também verticalmente, como horizontalmente também, tá? Vamos ver aqui agora por meio de um desenho que eu fiz aqui. Pronto, pessoal, aqui está o exemplo de um plano. Olha só, eu fiz esse plano aqui, percebam esse trapézio aqui, tá bom? Eu tentei representar o mais parecido possível com um trapézio, tá? E aqui, pessoal, olha só, esse plano, ele tem infinitas retas aqui, que eu tracei de vermelho, tá? E aqui tem infinitas retas aqui. Perfeito? Aqui é porque senão iria dar muito trabalho para me representar com mais retas. E nesse outro plano aqui, pessoal, percebam, eu coloquei 4 pontos aqui dentro, 4 pontos em destaque aqui, tá? Que está em preto, na cor preta. E aqui estão as retas. Então, esse plano, ele tem pontos, tá? Aqui dentro desse plano eu posso desenhar qualquer outra figura geométrica aqui, seja um quadrado, um cubo, uma pirâmide, uma esfera, tá bom? Mas, por enquanto, pessoal, o importante era que a gente ter definido o que era ponto, o que era uma reta e o que era um plano. Então foi isso, gente. Esse foi o vídeo, tá? Muito obrigado. Se você já é inscrito no canal, não esqueça de curtir, comentar, tá? E se você não é inscrito, não esqueça de se inscrever, tá bom? Tchau, pessoal. Até mais.